Salim, fala, Jacó. Ó, rapaz, olha só, presta atenção como é que tá tudo limpinho, tudo arrumado, ó. O Edir Macedo já tá pulando fora. E já tá metendo quem na história? Candidato a presidente? O Cleitinho. Dá um zoom aí, ó. Essa nota de R$50 hoje, ela não compra isso aqui, gente, ó. Não compra uma pizza. Esse é um cara que eu gosto lá de Minas Gerais, né? Um cara tranquilo, sempre colocou as coisas de uma forma correta, não tem escândalo no nome dele, né? Quem tem que apontar o dedo na cara aqui é o povo na cara do político, que tá tudo errado. Queria mostrar pro povo brasileiro aqui essa nota de R$50 aqui, vocês estão vendo aqui? Dá um zoom aí, ó. Essa nota de R$50 hoje, ela não compra isso aqui, gente, ó. Não compra uma pizza. Mas essa nota de R$50 aqui, ela compra um dia do trabalhador. O que eu quero falar para vocês aqui, eu queria muito que essa fala minha chegasse em todo o povo brasileiro. Mas todo o povo, para você que é de esquerda, para você que é de direita. Sabe por quê? Porque nenhum político tem moral para vir falar, criticar a questão de escala, que seja 5x2, 6x1, nenhum político, nem eu tenho moral para vir falar isso. O que mais que a gente deveria pautar aqui, todos os políticos, tanto senadores, deputados federais, é melhorar a qualidade de vida do trabalhador, é melhorar o custo de vida do trabalhador, que hoje o brasileiro, o trabalhador, não tem, tá custando a comer. Aí, não pode discutir qualidade de vida do trabalhador, não. Não pode, não. Por que não pode? Que moral que nós temos aqui. Inclusive, semana que vem, seu presidente, parece que é sempre presencial de novo, né? Vamos ver esse ano, porque aí não é nem 3x4, viu, gente? Porque aqui é terça, quarta e quinta, raramente tem congresso nacional na quinta, mas a maioria das vezes, você sabe como é que é aqui. Aí vem políticos aí, ó, aqui, ó, de esquerda e de direita, vim falar que não pode discutir essa questão do fim da escala 6x1. Pois tem que discutir sim. Traga a compensação, coloque na balança aqui, equilibra a balança, tanto para o empresário como para o trabalhador. Coloca a compensação para o empresário, corta da carne. Quem tem que cortar da carne é aqui, ó. É o Congresso Nacional, é o Executivo, é o Legislativo e o Judiciário. Não é do trabalhador, o empresário que tem que cortar da própria carne. Quem tem que cortar da própria carne aqui somos nós. Aí fica essa ladainha de falar que não pode. Quem que não pode o quê, só? Deve fazer isso sim, porque quem é o patrão é o trabalhador. Quem é fonte de riqueza é o empresário, o trabalhador, quem é fonte de despesa. Aqui novamente, semana que vem, sempre presencial. Aí, né, todos os políticos, inclusive eu, não temos moral para falar nada, é zero. Novamente, gente, aqui, ó, uma pizza vazia, viu? Porque o trabalhador hoje não consegue comprar nem uma pizza aqui, ó, tá aqui, ó. Viu? Não consegue comprar nem uma pizza com R$50. Mas com R$50, paga o dia do trabalhador. E sabe quanto que a gente tem por dia aqui? Se você for fazer a média 3x4, quase 4 mil por dia. Quase 4 mil por dia. 40 e tantos mil reais por mês. Fora os privilégios. Inclusive, eu posso chegar essa semana agora, que está tendo a marcha de prefeito, e todo respeito aqui a todos os prefeitos, daqui a pouco vai tirar minha fala aqui, vai editar, e vai falar que eu estou criticando o prefeito. Mas está aqui, né? Muitos políticos aqui em Brasília, no Congresso Nacional, eu posso chamar eles para ir para uma pizzaria maravilhosa, pagar pizza para todo mundo, e ser indenizado. E quem que vai pagar? Quem que vai pagar? O povo. Quem vai pagar é o povo. O povo que não consegue comprar mais pizza. Mas aí o político quer apontar o dedo na cara do povo. Quem tem que apontar o dedo na cara aqui é o povo na cara do político. Está tudo errado. E se eu tiver errado aqui, algum político que quiser me questionar, fique à vontade. Eu quero vir para o debate. Se eu estou falando mentira aqui, se eu estou errado, se eu não posso pegar agora os políticos, tudo que tiver aqui, levar para o restaurante mais caro de Brasília aqui, mandar descer pizza e 10 pizza e 10 pizza e ser indenizado. E quem que vai pagar? Quem vai pagar é o povo. E aí agora parece que estão querendo jogar ele de candidato, pré-candidato a governador para pré-candidato a presidente. Sabe o que é isso? É o Edir Macedo, a turma dele, já entendendo que o Bolsonaro tá fedendo, todo mundo viu. Os doentinhos não viram, mas todo mundo tá vendo que ele tá fedendo. Olha aí, a Auriverde já tá falando isso. Pode estar questionando, tá nervosa, né? Que a Auriverde fica preocupada. Não, eu gosto do Pitólio, caramba, mas ele tem um direcionamento muito assim. Ele só vê um lado. Mas tá tranquilo. Mas é uma pessoa que tem convicção nas coisas que ele fala. Pelo menos eu respeito isso. Fala, Barroso. Pitólio, o Partido Republicanos passou a avaliar a possibilidade de lançar o senador Cleitinho Azevedo, de Minas Gerais, como candidato à presidência da República. Atualmente, Cleitinho é pré-candidato ao governo de Minas Gerais, mas caciques do Republicanos começaram a considerar sua migração para a disputa nacional. Para aliados de Cleitinho, o enfraquecimento de Flávio abre espaço para uma candidatura alternativa no campo da direita. O Republicanos é o partido historicamente ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, uma das principais denominações evangélicas do país. O Cleitinho, veja, eu tenho carinho pelo Cleitinho, hein? Não tenho nenhum problema, tal, mas espera um pouquinho. Não é o bolsonarista? Não foi eleito na esteira bolsonarista? Mas eu, Pitoli, vou dar uma chance pro Cleitinho, eu não sei, hoje, amanhã, ele aparecer e falar assim, ó, meu candidato é o Flávio. Mas é muito fácil entender porque ele não fez. Do mesmo jeito que o Nicolas também não fez, mas o Nicolas não tem idade ainda para ser candidato, né? Então, não vou nem discutir o Nicolas. Agora, por que ele não fez?
pelo mesmo motivo que muita gente largou o Bolsonaro, que conhece esse esquema. Conhece principalmente esse esquema do Flávio. Eu queria perguntar para você sobre como que caiu a informação aí no Palácio do Planalto de que o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais adquirida numa área nobre de Brasília. É difícil de acreditar, ele disse que achou que era fake news. E houve a confirmação, e o próprio senador confirmou que comprou, dividiu em várias prestações, um financiamento do BRB, que é o banco daqui de Brasília, né? E comprou. Só queria dizer o seguinte, uma mansão de 6 milhões aqui em Brasília não é o topo do topo, não. Imóvel aqui em Brasília é muito caro. Eu me lembro... Não é muito top, né? Pô, Zé, é uma mais modesta. É uma mais ou menos. Espartana. Uma participante do BBB, do Big Brother, que ganhou 1 milhão, e o repórter perguntou para ela o que você vai fazer com esse 1 milhão. Ela falou, vou realizar o meu sonho, vou comprar um apartamento no Sudoeste, um bairro daqui de Brasília. E aí perguntaram, e o resto? Ela falou assim, o resto eu financio. Então, veja bem como é imóvel por aqui. Agora, para um senador da República que ganha algo em torno de 25 mil ou menos, bruto, é líquido, né? Se descontar, se tiver uma ex-mulher, cai para 12 mil, né? Mas, enfim, ele precisaria, por minhas contas aqui, de mais de 600 meses, ou seja, 50 anos para pagar uma casinha simples na beira do lago assim. Adriles, e aí? Casa pequena ou grande? Não, no momento em que o país passa por uma pandemia, no momento em que você tem um governo que não tem nenhuma denúncia de corrupção, no momento em que todo mundo sabe que o filho do presidente praticou um ilícito chamado rachadinha, que tudo bem, tudo bem não, tudo mal, todo mundo pratica, mas poderia ser exatamente o estopim para acabar com essa prática que ficou banalizada, mas que é uma prática de corrupção. O filho do presidente, não satisfeito em usar do seu poder e do seu dinheiro para colocar por debaixo do tapete as denúncias que lhe cabiam, né, o que forma exatamente essa cultura de leniência e complacência com corrupção de colarinho branco, ainda compra uma mansão. Pois é, de 6 milhões de reais. É muito dinheiro. Ou seja, a mulher de César não precisa ser honesta, ela precisa parecer honesta. O filho de César também. Tanto mais quanto o César, o nosso querido presidente da República, disse de maneira muito clara no começo do seu mandato que iria cortar, inclusive na própria carne, se surgisse algum princípio de ilícito dentro da própria família. O Flávio é um princípio personificado, é a carne do ilícito. E é uma carne do ilícito que emperra o combate à corrupção prometida por Jair Bolsonaro, né? As investigações, o congelamento das investigações do COAF, o juiz de segunda instância, uma série de coisas, o silêncio em relação à prisão de segunda instância, tudo isso dizem que é debitado em relação à proteção que o pai tem em relação ao filho. Volto a dizer, o governo não é corrupto, não tem denúncias de corrupção, mas essa complacência em relação ao filho, que é uma carne ilícita do Bolsonaro, pode ser um grande entrave no combate à corrupção e um grande entrave à própria reeleição do Bolsonaro. Ele tem que ficar de olho, não só de olho no filho, como repreender esse mal feito que é a personificação do Flávio Bolsonaro. O Flávio hoje é meu vizinho, mora na rua de baixo. Olha! Vai perder o vizinho? Vou perder o vizinho. A casa do governador daqui de Brasília, Ibanez, custou 23 milhões de reais. Quer dizer, o governador está humilhando o senador. Tá. Mas já tem muito mais nisso aí. Eu sei. Já disseram que a casa vale 3 vezes mais que isso. Um monte de coisa. E ainda tem um problema. Nele juntando dinheiro durante todo o mandato dele, sem gastar com nada, com comida, com mulher, com escola de filho, com luz, com gás, com nada, ele conseguia juntar essa grana para pagar o financiamento de 3 anos. Olha aí o que estão dizendo aí. E é verdade, hein? Não é mentira, não. Rapaz, essa coisa, ó, tá feia. Sabe o que tá acontecendo, ó? Tá fedendo mesmo. Segundo o simulador do banco, um financiamento no valor obtido pelo senador, com o mesmo prazo de 360 meses para pagar, exigiria uma renda líquida mínima de cerca de R$ 47 mil, bem mais do que os cerca de R$ 34 mil brutos que o senador recebe de salário. Além disso, o financiamento foi fechado com juros abaixo da inflação. O BRB, Banco de Brasília, é presidido pelo executivo Paulo Henrique Costa. A assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que a mansão foi comprada com recursos próprios do parlamentar, em parte originados da venda de um imóvel no Rio de Janeiro, e o restante foi financiado. Na eleição de 2018,
Quando se elegeu senador, Flávio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de R$ 1.700.000. Segundo a colunista Thaís Oyama, do UOL, os militares do governo se irritaram com a notícia da compra da mansão e pensam que o governo deve ficar fora disso e que as explicações devem ser dadas por Flávio Bolsonaro. O cartório em que a compra foi registrada comunicou o COAF, Conselho de Controle de Atividade Financeira, sobre a aquisição da mansão de R$ 6 milhões por Flávio Bolsonaro. Segundo as regras impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, os cartórios devem dedicar especial atenção à operação ou propostas de operação envolvendo pessoa exposta politicamente, bem como seus familiares, estreitos colaboradores ou pessoas jurídicas de que participem. Presta atenção no que está acontecendo, ó. O Bolsonaro, ó, tá fedendo. Eu falei pra você que tá fedendo, tá aí a prova. Aí. Os republicanos devem encomendar nos próximos dias um levantamento para sondar a viabilidade do nome do senador Cleitinho de Minas Gerais, que atualmente está focado na disputa pelo governo de Minas Gerais, mas aliados internos dentro do Republicanos já confirmam essa informação. Uma hipótese que se diz e que eu acho que vem ganhando força é que Tarcísio até pode ficar satisfeito com a possibilidade de divisão dos votos de Flávio Bolsonaro, de modo a fortalecer o nome do próprio governador daqui a 4 anos, como um possível líder da direita. Até porque, caso a direita não vença essa eleição e o governador de São Paulo seja reeleito, daqui a 4 anos ele estaria numa posição de liderança institucional natural desse campo político, em função do protagonismo que o cargo de governador de São Paulo lhe dá. Então, nesse sentido, para os republicanos, pode ser um jogo de ganha-ganha, porque o senador Cleitinho está no meio do mandato, então não tem nada a perder. Ele consegue ser candidato à presidência mantendo a garantia do seu mandato até a próxima eleição. E, eventualmente, pode fazer com que haja uma diluição dos votos no campo da direita que acabe projetando o próprio Partido Republicanos numa posição de maior liderança dentro desse campo, favorecendo, no futuro, a ocupação desse espaço pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, acredito que, do ponto de vista do partido, é um jogo de ganha-ganha que pode levá-los a se empolgar com essa possibilidade, caso Cleitinho pontue na eleição nacional. Mas agora estão rachando a direita já está rachada há muito tempo, né? Isso é história para o boi dormir, né? Mas presta atenção, eles estão indo embora, estão picando a mula, porque quando o navio começa a afundar, tudo que é rato corre, O Cleitinho não é rato, não. Mas quem manda nele, tem um monte de ratazana. Então, o que acontece? Essa turma toda já está sentindo que a coisa está feia. Então, largou. Ó, abandonaram o barco. A gente está dizendo, é um derretimento leve, suave, constante, numa curva que não quer mudar de caminho. É isso aí. Afundou. A gente falava, o Labate dizia, afundou. Olha aí, olha o que tem de mais coisa aí. Tem mais coisa aí, ainda vem muito mais, mas tem coisa aí. O Pinóquio tá terrível. Ele tá... Coitado, Pinóquio. Agora eu tô ficando com pena no Pinóquio. O Rio Previdência, que é a fundação que gere recursos de aposentadorias e pensões, investiu quase 1 bilhão e 200 milhões. Então o Vorcaro estava recebendo do governo, do PL, do Estado do Rio de Janeiro, durante aquele ano, 1 bilhão e 200. A SEDAI, que é a empresa de águas do Estado do Rio de Janeiro, ainda botou mais 200, em dezembro, 231 milhões. Então, se numa mão o Vorcaro estava recebendo esse dinheiro público, com a outra mão ele deu 11% desse total para Flávio Bolsonaro. 11%, veja bem, esse percentual me chamou a atenção. Como é que um empresário, um banqueiro picareta, recebe de um governo do Estado, sendo que o Tribunal de Contas do Estado falou para esse governo: não bota dinheiro nesse banco. Muito bem lembrado. Não bota dinheiro nesse banco, ou seja, então não tem aquela boa-fé. Boa-fé, não sabia, ninguém sabia que o Banco Master era picareta. Não, o Tribunal de Contas avisou: não bota dinheiro. As aplicações foram feitas ao arrepio da lei, tanto que o presidente do Rio Previdência está preso. Isso é importante trazer a público,
porque desmonta a versão de que se trata apenas de dinheiro privado. Então não dá para você separar. Como é que o Flávio faz? Se eu tirar esse dinheiro aqui, isso aqui é privado, pode ir. Esse aqui. Não, isso é público, isso não pode. Não existe isso. Não existe como farejador para separar o que é público do privado. O Pinóquio tá terrível. Ele tá... Coitado, Pinóquio. Agora eu tô ficando com pena do Pinóquio. Tô ficando com pena do futuro dele, pena do futuro do irmãozinho dele que tá lá fora, que foi tramando contra o Brasil. Tu tá com pena? A gente tem que dizer isso para comover eles, mas não tô não. Tô não, porque eles, há muito tempo eles não têm pena de ninguém, não têm pena dos milhares que ficaram presos lá, que foram enganados pelo pai dele, né? Que acreditaram naquela história toda, depois prepararam aquela história, mandaram os caras para quebrar eles e os bobão de Bíblia na mão, que rezava para pneu, tudo foi preso. E fica todo mundo defendendo esse cara. Não consegue entender que foram eles que fomentaram essa porcariada toda. Então, culpa um, culpa outro, mas quem é o culpado? Quem botou na cabeça desses caras que tinha que fazer, ir para Brasília, para não sei o quê. Ainda tem uns bobos aqui no Rio que ficam nessa história. Vamos para Brasília, uma caravana milionária, um batalhão. Meu Deus do céu, o cara não reúne nem 3 pessoas, ele quer fazer um batalhão. Mas é assim que funciona, né? É Flávio Bolsonaro com dinheiro de invocado. É o dinheiro de invocado com Flávio Bolsonaro. Mas é Flávio Bolsonaro com dinheiro de invocado. É o dinheiro de invocado com Flávio Bolsonaro. Meu Brasil! Mas que cara lavada, lavada com IP. Mas mesmo assim não dá pra esconder. Mas que cara lavada, lavada com IP. Mas mesmo assim não dá pra esconder. Dale, va, dale, dale, dale. Agora não perturba, eu tô fazendo comida aqui, você fica me atrapalhando. Não, mas presta atenção, é importante. Tem uma matéria aqui do Renan, antiga. Eu já cansei de dizer isso, o Labate falava isso, todo mundo falava isso. E o Renan, que é aquele que tá na Santa Catarina, naquele estado lá do sul, ele preparou um monte de mutreta aí. Ele é filho de quem? Da Cristina Vale. E a Cristina Vale dizem que é quem criou, depois de um tempo, o Flávio e o Eduardo. Já o Carlos não, o Carlos ficou livre, que era mais novinho, ficou lá com a Rogéria. Mas quem criou esses dois, inclusive depois montou os esquemas da rachadinha do Flávio, montou os esquemas todos, Dona Cristina Vale. Ela que era terrível. Ela foi casada com o senador, depois conheceu o Bolsonaro. É uma história muito complicada. Não entra nesse assunto particular. Não, mas não é assunto particular, não. Todo mundo fala que todo mundo é certinho, certinho, certinho. O Bolsonaro, quando conheceu a Cristina Vale, ele era casado. Quando ele conheceu também a Michele, também era casado. E a terrivelmente evangélica coisou o quê? Coisou com um cara casado pra ele largar a mulher pra ficar... Não, para com isso. Não, tá bom, mas é verdade. Agora, olha essa matéria do menino aí. Olha aí. Vê com quem que você tá lidando. Olha só. A investigação, o inquérito aponta que Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, criou uma pessoa falsa com o nome de Amâncio Marcelo, com um ex-sócio e o ex-atirador de tiro dele, o Maciel Alves, e essas duas pessoas, num grupo com uma empresa de eventos, criou essa pessoa e criou documentos falsos de lucro da empresa de eventos para conseguir empréstimos em um banco de Brasília. Um empréstimo que não foi pago de acordo com a Polícia Civil. Aí que entra a investigação de lavagem de dinheiro, uso de documento falso para conseguir empréstimo e a falsidade ideológica, porque criaram, segundo a investigação, o nome de uma pessoa para conseguir empréstimo junto ao banco. A gente lembra que ele foi alvo de operação da Polícia Civil, a gente mostrou aqui no Novo Dia 2 anos atrás, o celular dele foi apreendido, o outro sócio dele teve uma prisão também nessa operação e aí começou a investigação a avançar. Houve indiciamento dele por esses 3 crimes, houve a denúncia e agora, em 17 de novembro, começa o início desse julgamento com as testemunhas sendo ouvidas, que a ação penal em si correndo, o processo correndo. Dia 17 de novembro, inclusive, já está marcada a oitiva, o interrogatório de um ex-assessor do Jair Renan, que é o Diego Pupi. Ele já prestou um depoimento também na Polícia Civil, deu alguns detalhes sobre esse caso e agora vai ser ouvido formalmente. Além do ex-assessor, tem o delegado do caso que investigou esse esquema apontado pela Polícia Civil. Também tem outras pessoas que ainda são mantidas sob sigilo, porque esse caso é mantido em segredo de justiça. Presta atenção no que está acontecendo. O Bolsonaro, tá fedendo. Eu falei pra você que tá fedendo. Tá aí a prova. Aí.